Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para o nosso último encontro aqui no nosso curso essencial para delegado de polícia. Prazer, meus amigos. Meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do Estado de São Paulo. E você já sabe disso. Mas estou falando porque é o nosso último encontro e quero reafirmar para você a minha disponibilidade para que você me mande dúvidas de todos os nossos encontros e de qualquer outro ponto do direito administrativo lá no meu Instagram, @BrunoBettiCosta. Além disso, vai ser um canal de comunicação nosso, que você vai poder acompanhar dicas, atualizações, publicações do direito administrativo, que sem sombra de dúvida vão te ajudar na sua prova. Meus amigos, vamos continuar de onde nós paramos. Nós estamos nas partes dos contratos e mais especificamente dos prazos dos contratos. E nós paramos aqui, olha, no contrato por escopo. Vamos falar dele, previsto no artigo 111. Pessoal, nós temos que diferenciar os contratos por escopo dos contratos por prazo certo ou trato sucessivo. Os contratos por escopo são aqueles que o sujeito, que a administração contrata o particular, para o particular realizar uma atividade específica, fim da qual, a realização da atividade, fim da qual o contrato está exaurido. O contrato se extinguiu, houve o cumprimento da avença. De modo que o advento do termo final não é fator de extinção do contrato. Diferente do contrato de trato sucessivo, em que a administração contrata o particular para prestar serviços durante o período em que o contrato está em vigor. Então, por exemplo, os contratos de limpeza são contratos de trato sucessivo. O sujeito fez a limpeza num dia, o contrato está extinto? Não. O contrato permanece em vigor enquanto vigorar o prazo do contrato. E isso vai ser relevante para nós entendermos. Então, veja, nos contratos por escopo, a avença somente será cumprida, independentemente do prazo pactuado, com a execução total do objeto contratual. Assim, o contrato somente restará encerrado com o cumprimento do contrato, que foi o que eu passei para você. Agora veja, o artigo 111 vai dizer que na contratação que previr a conclusão de um escopo pré-definido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato. Então, no primeiro momento, o contrato de escopo, dado o prazo final e não tendo sido cumprido o contrato, ele é prorrogado automaticamente. Veja ainda. Atente-se que quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado, este contratado será constituído em mora, aplicáveis as respectivas sanções. A administração ainda poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. E como eu disse para você, nos contratos de trato sucessivo, o contratado precisa cumprir as obrigações contratuais até o prazo final do contrato, uma vez alcançado, estará extinta a avença. Então, contrato de escopo. O sujeito tem que realizar um objetivo específico. Quando ele realizar, o contrato está extinto. Enquanto ele não realizar, o contrato não está extinto, ele é prorrogado automaticamente. Se for por culpa dele,
ele estará em mora, o advento do termo final coloca ele em mora, a administração ainda poderá extinguir o contrato. Já nos contratos de trato sucessivo, o sujeito presta várias prestações à administração, enquanto o contrato estiver em vigor. Perfeito? Por fim, do prazo dos contratos, veja, trago para você o artigo 113, que fala dos contratos de fornecimento e prestação de serviço associado. Pessoal, esses contratos terão sua vigência máxima definida pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial ou à entrega da obra, com o prazo relativo ao serviço de operação e manutenção, de forma que este serviço de operação e manutenção fica limitado a 5 anos contados da data de recebimento do objeto inicial. Então veja, pessoal, aqui é um contrato que vai ser somado o prazo. Vai se pegar o prazo para a realização da obra ou da entrega do objeto inicial, mais o serviço associado, que é, de fato, a operação e a manutenção, que fica limitado ao prazo de 5 anos. Então, pegam-se esses 5 anos, que fica limitado, mais o prazo da entrega inicial do bem ou da obra, e esse é o prazo do contrato. Mas atenção, fica autorizada a prorrogação na forma do artigo 107, que é a prorrogação decenal que nós vimos. Perfeito? Então, este contrato, esta parte de operação e manutenção, fica limitada a 5, mas pode ser prorrogado por mais 5 anos, então por até o total de 10 anos, mais o prazo inicial para a entrega do bem, para a entrega da obra. Perfeito? Bom, pessoal, nós vamos entrar agora numa temática relevantíssima para a prova, que está relacionada à aplicação de sanção ao contratado. O contratado pode sofrer sanções. Quais são essas sanções e como elas se materializam? Por que isso é relevante? Porque isso é relevante, cai sempre e já era relevante na 8666 e agora é mais ainda relevante porque a nova lei de licitações trouxe uma regulamentação bem interessante sobre isso. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a aplicação dessas sanções é fruto do poder disciplinar. A aplicação dessas sanções é fruto do poder disciplinar. Poder-dever da administração de apurar infrações e aplicar penalidades a servidores, mas também a particulares que se submetam ao vínculo específico. Então, isso aqui é poder disciplinar. Quais são as sanções? Advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar. Essas são as 4 sanções. E qual a grande novidade feita pela lei? A lei detalhou quando que vai caber cada uma das sanções, coisa que não havia na Lei 8666. Então houve uma redução da discricionariedade do administrador público, porque agora a lei detalha quando que cabe a sanção. Então houve uma redução da discricionariedade. Vamos começar com a advertência, que vem prevista no artigo 156, parágrafo 2º. A advertência, pessoal, será aplicada exclusivamente no caso de inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de uma penalidade considerada mais grave. Presta atenção. A advertência é que é exclusiva
para inexecução parcial do contrato. Porque a inexecução parcial do contrato pode ensejar outra penalidade, quando houver a necessidade. Então, a advertência é exclusiva para inexecução parcial do contrato. E aí veja, a multa. A multa vem com previsão no artigo 156, parágrafo 3º. Pessoal, atente-se que a multa não poderá ser inferior a 0,5%, nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. E quando que cabe a multa? Em qualquer das infrações administrativas. A multa agora tem um patamar mínimo e um patamar máximo, coisa que não tinha na 8666. A multa não pode ser inferior a 0,5% nem superior a 30%. E vai poder ser aplicada em qualquer das infrações. Desse modo, o parágrafo 7º ainda estabelece que a multa pode ser aplicada de maneira isolada ou cumulativa. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. Então, se o sujeito tiver que receber algum valor da administração, desconta-se a multa desse valor. E se a multa for maior do que o valor a receber, vai ser descontada a garantia ou ainda cobrado judicialmente. Ainda, caso aplicada a multa, facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis, contados da data da sua intimação. Muito bem. Agora a gente passa para o impedimento de licitar e contratar. Presta atenção com o seguinte, nós vamos estudar agora o impedimento e daqui a pouco a declaração de inidoneidade. Ambas são sanções que produzem efeitos para além do contrato. O impedimento vai produzir uma sanção para além do contrato, assim como a declaração de inidoneidade. Só que o que eu quero que você observe é que o impedimento, a sanção do impedimento, vai decorrer de atos que o sujeito praticou dentro de uma licitação, dentro de um contrato. Ao passo que a declaração de inidoneidade vai atentar contra a moralidade, contra a rigidez da licitação e do contrato. Grave isso. E aí veja. Impedimento de licitar. Olha as causas. Dar causa à inexecução parcial do contrato, que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços ou ao interesse coletivo. Veja, é uma inexecução parcial do contrato grave. E por isso não é advertência. Inexecução total do contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame, não manter a proposta, salvo fato superveniente, não celebrar o contrato ou não entregar documentação exigida, ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto. Pessoal, para facilitar a sua memorização, observe que os atos aqui praticados são atos praticados dentro de um contrato, dentro de uma licitação. Eu vou voltar no impedimento, mas só para te mostrar a declaração de inidoneidade. A declaração, os casos da declaração de inidoneidade atentam contra a rigidez do contrato, contra a rigidez do instituto da licitação. E aí veja,
apresentar declaração ou documentação falsa para o certame. Pessoal, o sujeito que apresenta declaração ou documentação falsa no certame atenta contra a licitação, contra o instituto. Fraudar a licitação. Praticar de modo inidôneo, cometer fraude, praticar atos ilícitos com o objetivo de frustrar a licitação, praticar atos lesivos previstos na lei anticorrupção. Veja que o sujeito aqui não pratica uma situação que se limita ao contrato. Uma situação gravíssima, que atenta contra o próprio instituto da licitação. Ao passo que o impedimento de licitar e contratar, algo atrelado dentro do contrato, dentro da licitação. Mas observe, pessoal, que esses casos, esses 6 casos, ensejam impedimento, desde que, olha, não se justifique a imposição da penalidade de declaração. Então, os casos que ensejam impedimento podem ensejar declaração de inidoneidade se na prática a situação for grave. O que é extremamente relevante no impedimento? Saber a extensão do impedimento. O impedimento, né, de licitar e contratar impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração direta e indireta do ente que tiver aplicado a sanção pelo prazo máximo de 3 anos. O impedimento de licitar e contratar. Se o Estado da Bahia aplica o impedimento de licitar e contratar, o sujeito não poderá licitar ou contratar com a administração direta e indireta do Estado da Bahia, mas vai poder licitar com Salvador, vai poder licitar com Feira de Santana, com São Paulo, com Belo Horizonte, com a União. Porque vai ficar limitada a administração direta e indireta do ente que tiver aplicada a sanção pelo prazo máximo de 3 anos. Perfeito? Bom, recapitulando. Esses são os casos de declaração de inidoneidade, que também será aplicada a declaração de inidoneidade nas infrações disciplinadas para ensejar o impedimento de contratar quando justificar a imposição de uma penalidade mais grave. Qual que é relevante? O que é relevante? Perceber os efeitos, a extensão da declaração. A declaração, pessoal, impedirá o sujeito de licitar e contratar no âmbito da administração direta e indireta de todos os entes federados. De todos os entes federados. Pelo prazo mínimo de 3 e máximo de 6 anos. Prazo mínimo de 3 e máximo de 6 anos e vai impedir o sujeito de licitar e contratar com toda a administração. Então, se o município do interior do estado aplica essa sanção, o sujeito não poderá licitar e contratar com toda a administração, com aquele município, com o estado, com outros municípios, com outros estados, com a União. Perfeito? Para fechar as penalidades. Veja, pessoal, a declaração de inidoneidade será precedida de análise jurídica e o mais relevante, quem pode aplicar essas sanções. Se for no âmbito do executivo, a competência é exclusiva do ministro de Estado, do secretário de Estado estadual e do secretário de Estado municipal. Perfeito? Também a declaração de inidoneidade será aplicada, quando for aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade. E quando for do Poder Legislativo, Judiciário, MP, Defensoria, no desempenho da função administrativa, competência exclusiva da autoridade de nível hierárquico equivalente a ministros e secretários de Estado. Outro ponto relevante é que a declaração de inidoneidade produz efeitos ex nunc, ou seja, efeitos não retroativos. Pessoal, caminhando para o final do estudo de contratos, trago para você
a questão dos meios alternativos de resolução de controvérsias que vêm previstos no artigo 151 a 154 da Lei de Licitações. Quais são os meios alternativos de resolução de controvérsias? Conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e a arbitragem. E a lei vai dizer que esses meios alternativos de resolução de controvérsias são aplicados a direitos patrimoniais disponíveis. A administração não pode se valer desses meios para direitos patrimoniais indisponíveis, apenas para os seus direitos patrimoniais disponíveis. Como, por exemplo, as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, ao inadimplemento das obrigações contratuais e ao cálculo de indenizações. Isso aqui são exemplos de direitos patrimoniais disponíveis, mas são os casos em que se celebram mediação, conciliação, DB e arbitragem. São esses os casos. Eu desconheço outro aqui, não me vem à cabeça outro, e olha que eu atuo nessa área. Enunciado 19 do CJF vem no mesmo sentido. E aí, relevante, olha, para contratos que originalmente não estabeleçam os meios alternativos de solução de conflitos, o artigo 153 permite que eles sejam aditados para que haja a adoção de meios alternativos de resolução de controvérsias. Então, o que quer dizer aqui é o seguinte: se o contrato originalmente não trouxe, é possível que haja com um termo aditivo. E nesse mesmo sentido, estará o enunciado 10 da primeira jornada de direito administrativo. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da arbitragem, que nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem, a Lei 9307, a administração direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir direitos patrimoniais disponíveis. Quando eu falo que é administração direta e indireta, eu estou falando de uma arbitrabilidade subjetiva, ou seja, quem pode realizar a arbitragem na administração, a administração direta e indireta. E quando eu falo de direitos patrimoniais disponíveis, eu estou falando da arbitrabilidade objetiva, ou seja, o que pode ser objeto da arbitragem. Veja ainda que a autoridade ou órgão competente da administração direta para celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. Pessoal, a arbitragem, nos termos do artigo 152 da Lei de Licitações, será sempre de direito, vedada a arbitragem por equidade e observará o princípio da publicidade, ok? A mesma disposição está no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Arbitragem. Mediação e conciliação. A mediação é forma de solução de conflitos que vem prevista na Lei 13.140. A mediação é a técnica exercida por terceiro imparcial, olha, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pela parte, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver as soluções consensuais para a controvérsia. Na mediação, o terceiro, o mediador, não tem poder decisório, ele não vai decidir. Ele vai instigar as partes. Ele vai estimular as partes para que elas cheguem a um consenso. Porque ele não tem poder decisório. E na mediação, há vínculo anterior entre as partes. A conciliação agora, pessoal. O conciliador atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes
E aí ele poderá sugerir soluções para o litígio. Aqui ele poderá, olha, por que não se decide assim? Diferente da outra, que apenas vai instigar as partes. Na conciliação, observe que não há, preferencialmente, não haverá vínculo anterior, diferente da mediação, em que haverá o vínculo anterior. E, claro, óbvio, é vedado qualquer tipo de constrangimento ou intimidação. Bom, chegamos no último método de solução consensual de conflitos, o Comitê de Resolução de Disputas, ou também chamado de Dispute Boards, o DB. Esse comitê é um mecanismo alternativo de solução de controvérsias que busca resolver conflitos, especialmente com relação a contratos de longa duração, notadamente contratos de infraestrutura e de inovação científica e tecnológica. Pessoal, o DB é utilizado para contratos complexos, não é para contratos ordinários, corriqueiros, para contratos complexos, muito vultosos no aspecto financeiro e contratos que envolvem inovação tecnológica. São contratos relacionados a concessões e PPPs, via de regra. Contratos de longa duração, de 15, 20, 30 anos. Esse DB é formado por um comitê composto por profissionais especialistas e independentes, nomeados para acompanharem a execução contratual desde o início ou nos momentos mais críticos do projeto. E aí o DB ora sugere, ora decide soluções às eventuais controvérsias. E aí nós vamos ver isso, porque existe o DB sugestivo, existe o DB adjudicatório, que decide, e o misto. Quanto à composição dos membros, a prática normalmente adotada é a formação de 3 membros, cada parte indicando um dos componentes e os 2 indicados nomeiam um terceiro. O Dispute Boards, pessoal, o DB, proporciona uma espécie de gerenciamento que previne o acirramento da divergência e conflitos oriundos do desgaste natural das relações das partes envolvidas. Isso porque o Dispute Boards, normalmente o que se sugere no Dispute Boards, porque o decisório acabou, o DB decidiu e as partes estão vinculadas. Agora, no sugestivo, no que dá sugestão, normalmente, quando isso vai para uma arbitragem ou para o Poder Judiciário, costuma ser mantida a decisão, a sugestão do DB. Então, acaba que previne-se conflitos no Poder Judiciário, na arbitragem, que acabam onerando mais o contrato, que acabam deixando o contrato administrativo, a obra parada, prejudicando o interesse público. E aí observe as vantagens do DB. O fator qualitativo das manifestações, haja vista que serão decididas por pessoas que são da área, são especialistas. Diminui a litigiosidade, conforme eu já te expliquei, e aí, consequentemente, gera uma celeridade na resolução de conflitos, gera uma integração desses contratos incompletos, que são incompletos pela sua natureza, pela duração desses contratos de 30 anos, eles são incompletos. E ainda uma redução de custos. Redução de custos não comparando ao judiciário, pessoal, mas uma redução de custos pensando no sentido macro, de que se for para uma arbitragem, se for para o judiciário, possivelmente aquela obra ficará anos parada. E o prejuízo pode ser muito maior. A resolução do DB, como é muito mais rápida, é muito mais célere, acaba reduzindo custos da administração e do particular. Como eu disse a você, o DB pode ter 3 naturezas. Natureza recomendatória, adjudicatória e mista. No DB recomendatório, fazem recomendações. No adjudicatório, tomam decisões. E no misto, ambas as funções. Aí o contrato vai dizer o que se decide e o que se sugere no DB.
O artigo 154 fecha, falando que o processo de escolha dos comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Então vamos lá, vamos fechar o nosso curso. E eu fiz de tudo para nós termos esses minutos para resolvermos exercícios. Pessoal, exercício é a melhor forma de você treinar e verificar o que você sabe, o que você não sabe e o que você sabe mais ou menos. Na minha preparação de estudo para concurso, juro para você, eu fiz mais de 10 mil exercícios. Porque era um momento em que eu via que as questões se repetiam, que uma questão cobrada num concurso anterior era cobrada em um outro concurso posterior, e quando chegava no meu, cobrava. Então eu adorava estudar por questões. É claro e óbvio que você não vai estudar só por questões. Não vai ter sucesso. Mas colocar bastante questão no seu estudo é essencial. E começo com você, com a primeira questão. Veja, pessoal, a primeira questão, observe, vai trazer a temática de licitações e contratos, perfeito? E aí, vamos lá. A primeira questão fala para nós o seguinte, olha, a lei 14.133 trouxe diversas inovações em comparação com a lei 8666. E aí, pessoal, dentre elas, veja, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável como objetivo do processo licitatório. Pessoal, isso não é novidade. A lei 14.133 trouxe, mas a 8666 também. Então, isso não é novidade. Veja, o impedimento de participação de empresa consorciada na mesma licitação através de mais de um consórcio ou isoladamente. Isso não é também uma novidade. Isso já havia nas duas. Letra C. Limitação ao tratamento favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte na licitação, quando o objeto da futura contratação superar a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Pessoal, essa é uma novidade. Não havia essa limitação no âmbito da 8666 e há agora no âmbito da 14.133. Está vendo por que o exercício é relevante? Porque a gente também acaba tapando os buracos dos materiais. Porque às vezes o material não vai trazer algo assim. A aula não vai trazer um ponto assim, mas o exercício vai trazer e você completa esse buraco. Então é a resposta à letra C. Veja, dentre elas, o tratamento diferenciado das licitações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação de agências oficiais de cooperação estrangeira. Havia essa previsão também no âmbito da 8666. E previsão de regime de contratação por empreitada integral, que também tinha previsão na 8666. Mais uma questão, ainda sobre licitações. Veja lá. Acerca do procedimento da licitação e dos contratos administrativos, assinale a opção correta. A regra de que a fase interna é inteiramente sigilosa, aí você já desconfia. A regra na licitação, pessoal, é a publicidade. A exceção é o sigilo. Como assim, cara pálida? Que a fase interna é inteiramente sigilosa? Errado. O princípio da segregação das funções, olha, relevante. Prevê que cada uma das principais funções dentro do processo licitatório e execução do contrato seja exercida por diferentes agentes públicos. Perfeito, esse é o conceito de segregação das funções. Mesmo nos contratos de grande vulto, é opcional a instituição de programas de integridade. É obrigatória
à instituição de programas de integridade. Na elaboração do projeto básico, compete ao órgão responsável, a elaboração do projeto básico compete ao órgão responsável pela licitação. E em nenhuma hipótese pode ser transferida para o contratado. Errado. Na contratação integrada, que tudo é feito pelo contratado, projeto básico, projeto executivo. Então, a letra D está errada. O servidor que, ao atuar em procedimento licitatório, tenha agido em observância aos pareceres jurídicos regularmente emitidos, tem direito a ser defendido pela advocacia pública na esfera controladora, mesmo que haja contra ele prova da prática de ato ilícito doloso. Aí não. Quando houver contra ele a prova da prática de ato ilícito doloso, ele não vai ter direito à defesa por parte do ente público, como também não terá direito quando ele descumprir o parecer. Descumpriu o parecer e praticou o ato doloso, não tem direito à defesa do ente público. Feito? Então a resposta é a letra B. Mais uma, pessoal, trago para você outra de licitações e contratos. Assinale a alternativa correta. A par de extinguir as modalidades convite e tomada de preço, criar a modalidade diálogo competitivo e incorporar os institutos do RDC e do pregão, a Lei 14.133 permitiu ao gestor, no prazo de 2 anos, decidir pela aplicação das leis por ela revogadas, ainda que a opção não conste do edital. Alguns erros, né? As leis ainda não foram revogadas, à exceção da disposição penal. As disposições da 8666, da 10.520 do RDC continuam em vigor por até 2 anos após a publicação da nova lei. E ainda, quando optar pelas legislações anteriores, olha, tem que constar no edital. Letra B. Foi inserida na comissão de licitação, olha, já errado, que não existe mais a figura da comissão de licitação. O que há agora é o agente de contratação e a comissão de contratação, mas não há mais comissão de licitação. Letra C. Foi criado o Portal Nacional das Contratações Públicas, destinado à divulgação centralizada, verdade, e obrigatória, verdade, dos atos exigidos na Lei 14.133, além de terem sido inseridos diversos princípios, dentre os quais o do planejamento e o da transparência. Correto. A letra C é a resposta. A Lei 14.133 abrange os órgãos do legislativo dos municípios quando no desempenho das funções administrativas. Isso é verdade. Bem como empresas públicas e sociedade... Não. As empresas públicas e sociedade de economia mista e, claro, as suas subsidiárias são reguladas pela Lei 13.303 e não se aplica nem de maneira subsidiária a Lei 14.133. Aplica-se a Lei das Estatais e não a 14.133, nem de maneira subsidiária. Então a resposta, letra C. Mais uma questão, e agora a gente sai da figura da licitação e entra na temática dos agentes públicos. Na classificação dos agentes públicos, são definidos como agentes credenciados, aqueles que exercem atividade pública de natureza profissional e remunerada em regime jurídico imposto pela entidade. Isso aqui não é agente credenciado, isso aqui é o servidor estatutário. Veja, exercem atividade de natureza profissional remunerada em regime jurídico imposto. É o estatuto. Os agentes credenciados mantêm relação precária com a administração, executando serviço público atípico com ou sem remuneração. Esse não é o credenciado. Quem é o credenciado, pessoal? O credenciado
é aquele que vai representar a administração num evento ou numa atividade mediante remuneração. Onde que vai estar essa resposta? Letra C, recebem designação para transitoriamente colaborarem? Não. Colaborarem com o poder público? Não. Exercem atividade ou serviço público em nome próprio, mas sob a fiscalização da administração. Esses são os agentes delegados. É a letra E, pessoal. Veja, recebem a incumbência, olha, de representar a administração em um determinado ato ou praticar certa atividade. É o agente credenciado, que vai representar a administração. Mais uma questão. Trago para você agora a temática dos atos administrativos. E peço para assinar a opção correta. Veja, pessoal. Sempre que o poder público não responder em prazo razoável, a solicitação formulada por um cidadão considerar-se-á deferido o requerimento do particular? Não. Quando a administração não se manifestar expressamente, como regra, isso não é ato administrativo, isso é um fato administrativo, é o chamado silêncio da administração. Situações em que a administração deveria se manifestar, mas não se manifesta, mantendo-se omissa, silente. Não é ato, é fato. Vai ser considerado ato o silêncio quando a omissão estiver prevista em lei e dela gerar consequências jurídicas. E houver a previsão na lei da consequência jurídica, que pode ser o deferimento ou o indeferimento. Por isso a letra A está errada. Não vai ser sempre considerado deferido. Pode ser considerado indeferido quando a lei assim disser. Ou quando a lei nada disser, simplesmente não tem efeito. Veja, pessoal, a usurpação de função pública é causa de anulabilidade. Não. A usurpação é causa de inexistência do ato administrativo. Letra C. Nos atos discricionários, a competência, o motivo e o objeto são elementos vinculados, enquanto a forma e a finalidade são elementos discricionários. Pessoal, num ato discricionário, observe o objeto e o motivo e objeto é que podem ser discricionários. Todos os demais são elementos vinculados. A convalidação é um ato administrativo discricionário. Pode ser, mas pode ser também um ato vinculado, quando se tratar de um ato vinculado que tenha vício de competência, por exemplo. Letra E. A presunção de legitimidade que goza o ato é relativa e é mesmo, já que pode ser superado caso o interessado consiga demonstrar a ilegalidade do ato ou a não ocorrência dos seus pressupostos fáticos. Vou te dizer o seguinte, essa foi a resposta dada pela banca. Mas não é boa essa questão, não. Porque ela misturou presunção de legitimidade e presunção de veracidade. Ela acabou misturando. Porque esse final é presunção de veracidade. Mas é a resposta menos errada. E não foi anulada pela banca. Mais uma questão. Trago para você. Olha aí. Com o fim de assegurar a adequação na prestação de serviço e o fiel cumprimento das normas previstas em contrato de concessão de serviço público, o poder concedente, mesmo sem autorização judicial, interveio na concessão por meio de resolução que permitiu a designação de interventor, o prazo da intervenção e os objetivos da medida. Pessoal,
Na situação hipotética, o ato de intervenção encontra-se eivado de qual vício, pessoal? Deveria ter sido feita a intervenção por decreto, mas foi feita por resolução. Se deveria ter sido feito por decreto e foi feita por resolução, o vício é letra A, da forma do ato. Ok? Mais uma. Olha aqui. No tocante aos atos administrativos, assinale a opção correta. Perfeito? Tratando-se de parecer obrigatório, mas não vinculante, a autoridade competente para proferir a decisão poderá deixar de acolhê-lo, sendo-lhe dispensável explicitar os motivos da recusa. Pessoal, o ato obrigatório é aquele que a requisição é obrigatória, mas seguir o parecer não é obrigatório. Requisitar é obrigatório, mas seguir não. Agora, pessoal, a questão vem e fala o seguinte, olha, sendo dispensável explicitar os motivos da recusa. Aí tá errado. Essa parte final torna o item 1 errado. O ato administrativo praticado no uso do poder discricionário, que nega, limita ou afeta direitos ou interesses dos administrados, deve ser devidamente motivado, sendo suficiente indicar que se trata de interesse público, que é isso, tem que fazer uma análise do caso concreto. Errado também. Considerando que os decretos regulamentadores de competência do Executivo são atos administrativos que estabelecem normas gerais com a finalidade de explicitar o teor das leis, complementando-as, se for o caso, podem, no intuito de possibilitar a execução da lei, restringir ou ampliar os seus preceitos? Não. Pessoal, tem que ser nos exatos cumprimentos da lei para dar fiel execução. Não pode ir além e nem contrariar. Tem que ser nos exatos limites da lei. Errado o item 3. E também não vai poder restringir. Item 4. Tratando-se de ato discricionário, em que se permite ao agente maior liberdade de aferição da conduta, segundo critérios de conveniência e oportunidade, tem-se que, explicitada a motivação do ato, essa não pode ser revista pelo Poder Judiciário em nenhuma hipótese, visto que não pode ser possível o controle judicial do mérito do ato. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O judiciário não pode controlar o mérito, é verdade, mas o judiciário pode controlar a legalidade do ato. E se a motivação for falsa ou inexistente, o judiciário vai poder fazer o controle. Errada o item 4. Está errado o item 4. De modo, pessoal, que as assertivas 1, 2, 3 e 4, letra C, estão incorretas. Mais uma questãozinha para nós, pessoal. Veja, trago para você agora esta questão que estabelece que, a dispor sobre a criação de cargos em comissão, o legislador deve observar normas constitucionais e a jurisprudência do STF nessa matéria, segundo as quais segundo as quais a criação de cargo em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento. Isso é verdade, somente para essas situações. Não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, pressupondo necessária relação de confiança entre nomeante e nomeado. Perfeito. É a letra A. Vamos fazer outra
para a gente resolver mais questões. E trago para você a questão de atos administrativos. A administração poderá revogar os atos que possuam vícios que o tornem ilegais, ainda que o ato revogatório não tenha sido determinado pelo Poder Judiciário. Pessoal, isso aqui está errado, isso volta e meia cai. Ato ilegal não é revogado. Ato ilegal é anulado. Então está errado. Por fim, o ato vinculado que tenha vício de competência pode ser convalidado por meio de ratificação, desde que não se trate de competência exclusiva. Certo? É verdade. Mais uma. De acordo com a doutrina, são atributos do ato administrativo. Veja, sujeito e objeto não são atributos, são elementos. O sujeito é a mesma coisa que competência. A tipicidade é. Presunção de legitimidade é atributo. Imperatividade é atributo. Autoexecutoriedade é atributo. Letra B é a resposta. Autoexecutoriedade é, tipicidade é, finalidade é elemento. Imperatividade é, finalidade não. Presunção de legitimidade sim. Finalidade não, sujeito não, objeto não. Resposta, letra B. Meus amigos, encerro aqui com vocês com essa resolução de questões relevantes, importantes, e estimulo a você a fazer o máximo de questões que você conseguir ao longo da sua preparação de concurso. E não faça apenas de uma carreira, faça de várias carreiras, de várias bancas, porque as questões se repetem, as questões mudam a banca, mudam a carreira, mas as questões se repetem e estão lá. Perfeito? Meus amigos, novamente, me coloco à disposição de vocês lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de direito administrativo. Tirar dúvidas desse nosso encontro, de qualquer outro ponto do direito administrativo, e acompanhar dicas, atualizações, publicações, para aquilo que você vai, para aquilo que vai ser essencial e vai te ajudar na sua prova. Perfeito? Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.